Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. S. Eu não acredito em multiverso, espíritos ou falhas na Matrix. Sou contadora, lido com planilhas e auditorias o dia todo. O que não tem nota fiscal, para mim, não existe. Mas o que aconteceu comigo na linha 10 turquesa da CPTM me fez parar de andar de trem à noite. Era uma quinta-feira chuvosa. Eu tinha feito hora extra no escritório na Avenida Paulista e peguei o metrô até a estação Tamanduateí para fazer a transferência para o trem. O relógio marcava 23h40. Eu estava exausta. Sentei no banco preferencial que estava vazio, encostei a cabeça no vidro gelado e fechei os olhos. Pensei, são só 3 estações até São Caetano. Eu não vou dormir. Mas eu apaguei. Não sei quanto tempo se passou, mas acordei com um tranco violento do vagão. A primeira coisa que notei foi a luz. A iluminação de LED branca e fria dos trens novos havia sumido. No lugar dela, as lâmpadas piscavam em um tom amarelo mostarda, doentio e fraco, como aquelas luzes de postes muito antigos que estão prestes a queimar. Esfreguei os olhos e olhei ao redor. O vagão inteiro estava diferente. O ar-condicionado não estava funcionando. Em vez disso, o ar era pesado, quente e cheirava a ferrugem molhada e ozônio. O chão de linóleo azul estava coberto por uma crosta de sujeira escura, e as paredes de fibra de vidro pareciam descascadas, revelando o metal corroído por baixo. Pensei que o trem tivesse quebrado e fomos transferidos para uma daquelas frotas antiquíssimas que às vezes rodam de madrugada. Foi quando olhei para os outros passageiros. Havia umas 7 pessoas no meu vagão. Nenhuma delas segurava um celular. Nenhuma usava fones de ouvido. Elas estavam sentadas de forma rígida, com as costas perfeitamente retas. As roupas pareciam normais à primeira vista, mas, olhando de perto, os cortes eram esquisitos, os tecidos pareciam grossos demais, como lona ou saco de batata tingido com cores desbotadas. E a pele deles era cinzenta. Não por falta de luz, mas como se estivessem cobertos por uma fina camada de cinzas. Meu coração começou a bater na garganta. Olhei pela janela para tentar ver onde estávamos. Não havia luzes da cidade. Não havia os muros pichados da ferrovia. Havia apenas uma névoa espessa e marrom passando rapidamente pelo vidro. Uma mulher sentada à minha frente, que até então olhava para o chão, levantou a cabeça. Os olhos dela me paralisaram. A esclera, a parte branca do olho, era completamente negra. Não havia divisão entre a pupila e o resto. Eram 2 buracos de piche no rosto dela. Ela abriu a boca. A voz não saiu apenas da garganta dela. Parecia ecoar nas paredes metálicas do vagão, rouca e seca. Você não pagou a passagem de Sete Além. Você não pode descer lá. Eu gelei. Tentei falar, perguntar o que estava acontecendo, mas minha voz não saiu. De repente, um homem alto, vestindo um terno risca de giz rasgado e com os mesmos olhos escuros, levantou-se do fundo do vagão e caminhou na minha direção. Seus passos eram pesados, metálicos. Ela não é daqui, o homem disse, apontando o dedo longo e sujo de graxa para o meu rosto. Você vai descer na próxima parada. Se a porta fechar com você aqui dentro, o inspetor vai te ver. O trem começou a frear, produzindo um guincho ensurdecedor de metal contra metal. Olhei para o painel digital acima da porta, que normalmente mostra o nome da próxima estação. O letreiro de LED vermelho não formava letras normais. Eram símbolos estranhos, retorcidos, que machucavam meus olhos só de tentar ler. Mas, de alguma forma, minha mente traduziu o anagrama bizarro: Estação Sete Além, desembarque proibido. As portas se abriram com um chiado de ar comprimido. O ar que entrou no vagão tinha cheiro de carne velha. Olhei para fora. A plataforma era de concreto bruto, sem azulejos, sem faixas de segurança. Apenas pilares cinzentos perdidos em uma neblina esverdeada. Havia vultos na plataforma, sombras alongadas que começaram a virar a cabeça na direção do trem aberto.
Vai! Sussurrou a mulher dos olhos negros, inclinando-se para mim. Eu não pensei. Agarrei minha bolsa, levantei e pulei a fresta entre o trem e a plataforma. Assim que meus pés tocaram o chão de concreto, ouvi o aviso sonoro do trem. Mas não era um bip eletrônico. Era um som que parecia o lamento de dezenas de vozes em coro. A porta bateu atrás de mim. O trem acelerou quase instantaneamente, sumindo na névoa e me deixando sozinha naquela plataforma silenciosa e podre. Comecei a correr. Não havia escadas rolantes, apenas uma escadaria de cimento íngreme que subia para a escuridão. Corri tropeçando nos degraus, com a sensação constante de que as sombras na névoa estavam se arrastando atrás de mim. Eu ouvia sussurros na nuca, passos descompassados e aquele cheiro de ferrugem impregnando meu cabelo. Cheguei ao topo da escada e vi uma catraca velha de ferro. Passei por baixo dela me arrastando. Havia uma porta dupla de metal pesado logo à frente. Empurrei com os ombros, usando todo o peso do meu corpo, gritando de desespero. A porta cedeu. Caí de joelhos no asfalto molhado. O barulho do trânsito invadiu meus ouvidos. Uma buzina de caminhão me fez pular. Olhei para trás, ofegante. A porta de metal por onde saí era a grade de serviço lateral da estação São Caetano, que estava trancada com um cadeado grosso pelo lado de fora. Respirei fundo, o ar frio e poluído da cidade nunca me pareceu tão limpo. Chamei um carro de aplicativo ali mesmo, chorando. Nunca contei isso para minha família, pois sei que sugeririam um psiquiatra. Mas eu sei o que eu vi. E sei que, em algum lugar debaixo de nós, a malha ferroviária tem desvios que não estão no mapa. Meu nome é Rafael, tenho 29 anos, moro em Campinas e trabalho como técnico de manutenção em São Paulo. Naquela sexta-feira, dia 11 de outubro do ano passado, eu saí atrasado do serviço. Eram quase 23 horas, chuva fina caindo, aquele cheiro de asfalto molhado misturado com diesel. Liguei o rádio baixo, um podcast de mistério para espantar o sono, e peguei a rodovia Anhanguera sentido Campinas. Conheço cada curva dessa estrada como a palma da minha mão, faço isso há 7 anos. Uns 15 minutos depois, o GPS piscou estranho. Rota recalculando. Achei que era sinal ruim por causa da chuva. Passei da saída pro Jundiaí, mas o asfalto mudou. Ficou mais escuro, cheio de buracos que eu jurava que não existiam. As luzes dos postes amarelas, fracas, pareciam piscar em câmera lenta. Olhei pro relógio do painel, 23h17. Estranho, porque eu já devia estar chegando na altura de Vinhedo. Diminuí a velocidade. As chácaras e condomínios dos dois lados não eram os mesmos. As casas que eu via todo dia, muros altos, jardins caprichados, luzes de segurança, estavam descascadas, janelas quebradas, algumas com tábuas pregadas torto. O condomínio verde que eu sempre notava, aquele logo depois do pedágio, parecia ter sido abandonado há décadas. Mato alto saindo das varandas, telhados caídos. O cheiro dentro do carro mudou. Um fedor úmido, de coisa velha, mofo e carne estragada. Baixei o vidro um pouco. Erro. Vi a primeira figura no acostamento. Um homem de uns 50 anos, casaco rasgado, cabeça baixa. Ele levantou o rosto devagar. Os olhos eram fundos, como se tivessem sido cavados com colher. Pretos demais, sem branco. Ele sorriu, dentes amarelados, e levantou a mão como se me conhecesse. Ei, você não devia estar aqui. Meu coração deu um salto. Acelerei. No retrovisor, ele ainda estava lá, acenando devagar. Mais à frente, no trecho que deveria estar vazio, tinha gente. Uns 8, 10. Parados no meio da pista, olhando pro meu carro. Mulheres com vestidos velhos, crianças descalças, um cara de terno sujo segurando uma pasta mofada. Todos com aqueles olhos. Uma mulher de uns 30 anos, cabelo grudado na cara pela chuva, deu um passo à frente e bateu no capô quando eu reduzi. Sete além. O que é? A voz dela saiu rouca, como se viesse de dentro de um poço. Você sabe, né? Responde. Eu congelei.
O nome não fazia sentido, mas ao mesmo tempo parecia que eu sempre soube. Como um sonho que você esquece até alguém falar. Pisei no acelerador. O carro deu um tranco, mas não andou direito. O motor gemia baixo, como se estivesse afogado em lama. Eles começaram a andar na minha direção. Devagar. Sem pressa. Um menino de uns 10 anos sorriu e disse, quase cantando: "Fica um pouco. Aqui a gente não envelhece, não do jeito que você pensa." Eu tranquei as portas, suor escorrendo pelas costas apesar do frio que entrava pela janela. O ar estava pesado, úmido, com gosto de ferro na boca. No banco de trás, juro por Deus, ouvi um sussurro: "Rafael, você já esteve aqui antes." Apertei o volante até os dedos doerem. Lembrei de uma coisa idiota que minha avó falava quando eu era criança: se o caminho parecer errado, volta pelo mesmo lugar. Engatei ré. O carro balançou, os faróis varreram a pista e, por um segundo, vi tudo claro: construções tortas, placas enferrujadas balançando, um cachorro sem pelo roendo algo que parecia um braço. Dei ré uns 20 metros. Os vultos vinham andando mais rápido agora. A mulher bateu na janela do passageiro, unhas arranhando o vidro. "Não vá embora não. A gente te espera sempre." Foi quando eu vi o poste que eu tinha passado antes. Aquele com a placa Campinas 12 quilômetros. No meu mundo, ela é nova, refletiva. Ali, estava enferrujada, torta, mas ainda legível. Pisei fundo na ré, virei o volante e, de repente, o motor voltou a roncar normal. Os faróis clarearam. O asfalto ficou liso de novo. As chácaras voltaram a ser as de sempre. Olhei pro relógio, 23h19. 2 minutos. Só 2 minutos. Cheguei em casa tremendo. Minha namorada estava acordada, preocupada. Disse que eu tinha mandado mensagem às 23h10 dizendo chegando. Eu não lembro de ter mandado nada. No espelho do banheiro, tinha 3 arranhões finos no meu braço esquerdo. Não estavam lá quando saí do trabalho. Desde aquela noite eu sonho toda semana. Sempre a mesma rodovia, sempre eles me chamando pelo nome. Às vezes acordo com um cheiro de mofo no quarto. E o pior, outro dia, parando no posto ali perto de Jundiaí, o frentista, um cara que eu vejo sempre, olhou para mim e sorriu daquele jeito. "Cuidado na volta, Rafael. Essa Anhanguera, às vezes vai para Sete Além." Ele piscou. Os olhos dele, por um segundo, ficaram fundos. Eu não perguntei como ele sabia meu nome. Se você estiver dirigindo tarde da noite nessa estrada e o caminho parecer errado, faz o seguinte: não para. Não olha para os lados. E, pelo amor de Deus, se alguém perguntar Sete Além, o que é? Acelera. Porque eles não querem resposta. Eles querem companhia. Eu sempre fui o tipo de pessoa que procura uma explicação lógica para tudo. Se uma porta bate, foi o vento. Se a luz pisca, é fiação velha. Sou engenheiro civil, lido com cálculos, estruturas e com a realidade nua e crua do concreto. Mas o que aconteceu comigo no subsolo de um edifício comercial no centro velho de São Paulo pulverizou qualquer crença que eu tinha na lógica. Era uma sexta-feira chuvosa, por volta das 23h15. Eu havia ficado até mais tarde no escritório, no 14º andar de um daqueles prédios da década de 70, perto da Praça da República. O lugar já é naturalmente opressivo à noite. O silêncio é pesado, cortado apenas pelo zumbido das lâmpadas fluorescentes. Chamei o elevador para descer até a garagem, no subsolo 2. Eram daqueles elevadores antigos, forrados de madeira escura, com um espelho fumê no fundo. As portas se fecharam, e a descida começou. 13, 10, 7, 3. Térreo. Subsolo 1. E então, o elevador deu um solavanco violento, como se os cabos tivessem afrouxado por uma fração de segundo. Minhas pernas dobraram com o impacto. A luz branca piscou e, quando voltou, não era mais branca. O painel do teto agora emitia uma luz amarela doentia, cor de iodo ou de urina velha. O mostrador digital, que deveria marcar S2,
Estava apagado, mas eu sentia que o elevador continuava descendo. Descendo muito rápido. Meus ouvidos estalaram com a pressão, como se eu estivesse em um avião caindo. A descida durou o que pareceram minutos intermináveis. Quando finalmente parou, não houve o tradicional aviso sonoro. As portas de metal se arrastaram para abrir, rangendo como se não fossem lubrificadas há décadas. Eu dei um passo à frente, achando que estava na minha garagem. Mas o lugar para o qual eu olhava não era o estacionamento do prédio. Era uma espécie de saguão cavernoso, sustentado por pilares de concreto tortos, que pareciam ter secado de forma errada, como ossos atrofiados. O chão era coberto por um azulejo encardido, trincado, com poças de um líquido escuro e viscoso. O cheiro me atingiu como um soco, ferrugem, enxofre e algo doce e podre, como flores murchas em um velório. O ar era espesso, difícil de respirar, e tinha uma temperatura morna e sufocante. Tudo ao redor era banhado por aquela mesma luz amarela e doentia, que parecia não ter uma fonte específica, mas vazava das próprias paredes. E eu não estava sozinho. Havia dezenas de pessoas naquele saguão. Algumas encostadas nas paredes, outras caminhando a esmo. Mas elas não eram normais. As roupas eram um misto de épocas variadas. Ternos dos anos 40, vestidos dos anos 80, uniformes que eu nunca tinha visto, mas todas desbotadas, sujas e gastas. A pele daquelas pessoas tinha a cor de cinza de cigarro. Eram esquálidas, com os rostos encovados. Mas o pior eram os olhos. Quando algumas delas viraram o rosto na minha direção, o ar me faltou. Os olhos delas não tinham a parte branca. Eram esferas completamente negras, brilhantes e vazias, como poços de piche. O silêncio absoluto do lugar foi quebrado por um sussurro que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Tem carne nova na estação. Dei um passo instintivo para trás, de volta para dentro do elevador. Comecei a apertar o botão do térreo freneticamente, mas o painel estava morto. As portas não fechavam. Foi então que um homem se destacou da multidão e caminhou na minha direção. Ele usava um jaleco rasgado. O pescoço dele era longo demais, desproporcional ao corpo, pendendo um pouco para o lado. Ele parou a menos de 1 metro da porta do elevador. O cheiro que exalava dele me fez ter ânsia de vômito. Ele me olhou de cima a baixo com aqueles olhos de escuridão total. A boca dele mal se moveu quando falou, mas a voz ecoou dentro da minha cabeça, metálica e arranhada. Você não é de Sete Além. A voz dele carregava uma certeza sinistra. Você errou a porta, não foi? Você não devia estar aqui. Eu não conseguia formular uma palavra. Meu corpo inteiro tremia. Apenas fiz que sim com a cabeça, chorando silenciosamente. A expressão do homem mudou. Os olhos negros se arregalaram levemente, e ele olhou por cima do meu ombro, para dentro do poço do elevador, com uma expressão de genuíno pavor. Aperte o botão de fechar. Agora. Ele sussurrou, a voz subitamente urgente. Os supervisores sentiram o seu cheiro. Se eles te virem, você nunca mais volta. Aperte. No fundo daquele saguão amarelo, a escuridão pareceu se mover. Algo incrivelmente alto, com membros longos e múltiplos braços que tocavam o chão, começou a se desdobrar das sombras, rastejando rapidamente em direção ao elevador. O som que a coisa fazia era um estalar úmido de ossos sendo quebrados repetidamente. Crack, slosh, crack. Eu esmurrei o botão de fechar porta com os 2 punhos. A coisa nas sombras deu um salto, revelando uma bocarra vertical cheia de dentes como agulhas. O homem de jaleco deu um passo para trás, fundindo-se à multidão apática. Não olhe para trás quando subir. Foi a última coisa que ele disse. A criatura estava a 5 metros. 4 metros. As portas do elevador finalmente ganharam vida e se fecharam com um estrondo metálico, cortando a visão da coisa milissegundos de ela me alcançar. Senti um impacto surdo contra o metal do lado de fora da porta. A cabine inteira tremeu. O elevador disparou para cima numa velocidade absurda. A luz amarela piscou, estourou e o breu tomou conta. Senti meu estômago revirar com a subida. Quando o elevador parou, o bip eletrônico soou. As luzes brancas acenderam de repente, me cegando.
A porta se abriu. Eu estava no saguão do térreo do meu prédio. O vigia noturno, seu Carlos, estava sentado na portaria, lendo um jornal. Ele me olhou, assustado. Doutor, o senhor tá bem? Tá pálido como um fantasma. Parece que viu assombração. Eu saí do elevador tropeçando, caí de joelhos no chão de mármore frio e vomitei. Nunca mais entrei naquele prédio. Pedi demissão no dia seguinte por e-mail. Hoje, eu moro em uma casa térrea. Não pego elevadores, não ando de metrô e evito qualquer lugar subterrâneo. Porque, às vezes, quando a luz da minha sala dá uma leve piscada e ganha um tom mais amarelado, eu sinto aquele mesmo cheiro de ferrugem. E eu sei que, em algum lugar ali embaixo, Setialém está apenas esperando a porta errada se abrir de novo. Meu nome é Marcos, tenho 34 anos, moro em Jundiaí e trabalho como representante comercial de uma distribuidora de peças automotivas. Naquela quarta-feira, 17 de setembro do ano passado, eu estava voltando de uma reunião em Campinas pela rodovia dos Bandeirantes. Eram quase 22h40, uma garoa fina que deixava o asfalto brilhando como espelho preto. O rádio tocava baixo, um programa de rock nacional dos anos 90 que eu ouvia desde moleque para espantar o cansaço. O carro cheirava a café frio do copo térmico e ao aromatizador de baunilha que minha esposa insiste em colocar. Eu conheço cada quilômetro dessa rodovia. Faço o trajeto 2 vezes por semana há 6 anos. Quando vi a placa saída 42, Itupeva piscando no GPS, achei normal. Mas o aplicativo deu um tranco. Rota recalculando. Rota recalculando. O ícone do carro parou de se mover. Achei que era sinal ruim por causa da chuva. Reduzi para 80 km por hora e peguei a saída mesmo assim. O acostamento estava vazio, sem aqueles cones laranja que sempre tem ali. Os primeiros 300 metros pareceram normais. Depois, o asfalto mudou de textura. Ficou mais áspero, com buracos que eu jurava que a concessionária tinha tapado na semana anterior. As luzes dos postes, amarelas demais, fracas, piscando em intervalos irregulares, como se estivessem com falta de energia. Olhei para o painel, 22h47. Eu deveria estar passando pelo pedágio de Jundiaí em uns 10 minutos. Diminuí mais. As margens da rodovia, que deveriam ter mato baixo e placas refletivas, estavam tomadas por capim alto e molhado. Do lado esquerdo, via as primeiras casas. Eu conhecia aquele trecho, um loteamento novo, com sobrados brancos e portões automáticos. Ali, as fachadas estavam cinzentas, descascadas, janelas sem vidro, algumas cobertas por plásticos pretos que balançavam com o vento. Um cheiro entrou no carro mesmo com o vidro fechado, úmido, azedo, como porão inundado misturado com algo doce e podre. Baixei um dedo no vidro só para sentir o ar. Erro grave. No acostamento, uns 50 metros à frente, tinha uma figura. Homem de uns 60 anos, camisa social branca suja de terra, cabeça baixa. Ele levantou o rosto devagar quando meus faróis bateram nele. Os olhos não tinham branco. Só 2 bolas pretas, fundos, como se tivessem sido empurradas para dentro do crânio. Ele sorriu, dentes amarelados, um faltando na frente, e levantou a mão devagar, como quem cumprimenta um velho amigo. Marcos, você veio cedo hoje. Meu nome. Ele disse meu nome. O coração deu um salto tão forte que senti na garganta. Acelerei. No retrovisor, ele continuava lá, acenando, o sorriso fixo. Mais à frente, no lugar onde deveria ter uma curva suave para a direita, a estrada se abria numa espécie de trevo abandonado. Uns 10, 12 vultos parados no meio da pista. Mulheres de vestidos floridos desbotados, crianças descalças na chuva, um cara de macacão de mecânico segurando uma chave inglesa enferrujada. Todos viraram o rosto ao mesmo tempo, no mesmo ângulo lento. A mulher mais próxima, uns 40 anos, cabelo preto grudado na cara, deu 3 passos e bateu com a palma aberta no capô. O som foi seco, pesado, como se o carro fosse feito de lata fina. Setialém, o que é? A voz dela saiu rouca, arrastada, como se viesse de dentro de um tubo longo e úmido. Você sabe, né? Responde pra gente.
O nome me acertou como um soco no estômago. Eu nunca tinha ouvido aquilo na vida, mas ao mesmo tempo parecia que eu sempre soube. Como uma palavra que você esquece até alguém sussurrar no escuro. O motor começou a falhar, ronco baixo, gorgolejante, como se estivesse sugando lama. Eles se aproximaram. Sem pressa. Um passo. Outro. Um menino de uns 8 anos, camiseta do Corinthians velha, sorriu e cantou baixinho, quase doce. Fica um pouquinho, aqui o tempo não dói, não do jeito que você pensa. Eu tranquei as portas. O suor escorria pelas costas, gelado. O ar dentro do carro ficou denso, com gosto metálico na boca. No banco de trás, juro por tudo que é mais sagrado, ouvi um sussurro bem perto da minha orelha. Marcos, você já ficou aqui uma vez. Lembra? Quando era criança e se perdeu no sítio do seu avô. Apertei o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Minha avó morreu quando eu tinha 9 anos. Nunca contei para ninguém sobre aquela vez que me perdi no mato atrás da casa dela. Engatei ré. O carro balançou, os faróis varreram a cena toda, as casas tortas, fios elétricos pendurados como laços, um cachorro sem pelo roendo algo escuro no chão que parecia uma mão humana. Dei ré uns 30 metros. Eles vinham mais rápido agora, quase correndo, mas ainda em câmera lenta. A mulher bateu na janela do passageiro. Unhas longas arranhando o vidro, deixando marcas brancas. Não vá embora não. A gente te espera sempre. Todo mundo volta. Foi quando vi o poste que eu tinha passado antes. A placa Jundiaí 18 quilômetros. No meu mundo, ela é nova, azul, com refletivo. Ali, estava enferrujada, torta, letras descascadas, mas legível. Pisei fundo na ré, virei o volante com tudo. O motor engasgou uma vez, duas, e de repente voltou a roncar normal. Os faróis clarearam de verdade. O asfalto ficou liso, preto, perfeito. As casas voltaram a ser brancas, com luzes acesas nas varandas. Olhei pro relógio, 22h49. 2 minutos. Só 2 minutos. Cheguei em casa com as mãos tremendo tanto que quase não conseguia abrir o portão. Minha esposa estava acordada, preocupada. Disse que eu tinha mandado áudio às 22h38 dizendo tô a 40 minutos. Eu não lembro de ter gravado nada. No banheiro, tirei a camisa. 3 arranhões finos, paralelos, no antebraço esquerdo. Sangue seco. Não estavam lá quando saí de Campinas. Desde aquela noite eu acordo todo dia às 3h17 da manhã com o mesmo cheiro de mofo no quarto. Sonho com a estrada, com eles me chamando pelo nome, com a mulher sorrindo e repetindo a pergunta. Outro dia, parei no posto de sempre, logo depois do pedágio de Jundiaí. O frentista, aquele cara careca que eu vejo há anos, me entregou o troco e sorriu daquele jeito. Cuidado na próxima saída, Marcos. Essa Bandeirantes, às vezes bifurca para Sete Além. Ele piscou. Por meio segundo, os olhos dele ficaram completamente pretos. Eu não perguntei como ele sabia. Se você estiver dirigindo tarde da noite por aí e o GPS começar a recalcular sozinho, se a estrada parecer a mesma, mas não for, não para. Não baixa o vidro. Não responde nada. E se alguém perguntar Sete Além, o que é? Acelera. Porque eles não querem que você explique. Eles só querem que você fique. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos, moro em Osasco e trabalho como analista de sistemas numa empresa de software no centro de São Paulo. Naquela terça-feira, 22 de outubro do ano passado, eu tinha ficado até tarde numa reunião emergencial em Barueri. Saí do prédio às 22h10, exausto, com a cabeça latejando de tanto PowerPoint. Chovia aquele tipo de garoa fina que não molha, mas deixa tudo escorregadio e brilhante. Liguei o som no volume baixo, uma playlist de lo-fi que costumo usar para relaxar, e peguei a rodovia Castelo Branco sentido interior, rumo a casa. Faço esse caminho pelo menos 3 vezes por mês há 4 anos. Conheço cada posto, cada curva, cada placa de pedágio. O primeiro sinal de que algo estava errado veio uns 18 minutos depois.
Eu estava na altura do quilômetros 42, logo depois da saída para Alphaville, quando o Waze deu um pulo estranho na tela. Rota recalculando. Rota recalculando. O carrinho azul parou de se mover, mesmo eu indo a 90 km por hora. Achei que era o sinal ruim por causa da chuva. Desliguei e liguei de novo. Nada. O mapa congelou num trecho reto que eu jurava ter passado 1000 vezes. Reduzi a velocidade para 70. O asfalto, que sempre foi liso e bem sinalizado, começou a ficar irregular. Buracos pequenos, daqueles que a concessionária tapa toda hora, mas agora pareciam mais fundos, com água acumulada refletindo os faróis de um jeito torto. As luzes dos postes, aquelas altas, de LED branco, estavam amarelas, piscando em intervalos que não batiam com o ritmo normal. Olhei pro painel, 22h31. Eu deveria estar vendo a placa do pedágio de Itapevi em menos de 5 minutos. Foi quando o cheiro chegou. Primeiro sutil, depois forte, terra molhada misturada com algo doce e podre, como fruta esquecida na geladeira por semanas. Baixei o vidro só um dedo. O ar frio entrou carregado de umidade e ferro, sangue velho. Subi rapidinho. No acostamento, a uns 80 metros, vi a primeira pessoa. Uma mulher de uns 45 anos, blusa de lã cinza encharcada, cabelo colado no rosto. Ela estava parada, olhando pro nada. Quando os faróis bateram nela, levantou a cabeça devagar, como se o pescoço doesse. Os olhos não tinham íris. Só 2 cavidades pretas, profundas, sem reflexo nenhum. Ela sorriu. Um sorriso lento, íntimo, como quem reencontra um amigo de infância. Lucas, você demorou hoje. Meu nome. Ela disse meu nome inteiro, com a mesma entonação que minha mãe usa quando me liga. O volante escorregou nas minhas mãos suadas. Acelerei. No retrovisor, ela continuou lá, acenando devagar, o sorriso não mudando. Mais à frente, a estrada se abriu num trecho que não existia. Em vez da curva suave para a esquerda que sempre tem antes do quilômetros 48, tinha um trevo abandonado, com mato alto crescendo no asfalto rachado. Uns 15 vultos espalhados pela pista. Homens de camisa social amassada, mulheres de saia longa, 2 crianças de mãos dadas. Todos viraram o rosto ao mesmo tempo, no mesmo ângulo mecânico. A chuva batia neles, mas não parecia molhar de verdade, escorria como se a pele fosse de cera. A mulher que tinha falado antes surgiu do nada ao lado do meu carro, andando no mesmo ritmo que eu. Bateu 3 vezes no vidro do passageiro. Toque, toque, toque. Som seco, como unha em madeira velha. Sete além. O que é? A voz era rouca, mas doce, quase maternal. Você sabe. Sempre soube. Fala pra gente. O nome me acertou como um soco no peito. Eu nunca tinha ouvido aquilo na vida, mas meu cérebro entregou a tradução instantânea. 7 além. 7 passos além. 7 vidas além. 7 infernos além. O motor começou a falhar, ronco baixo e gorgolejante, como se estivesse bebendo água em vez de gasolina. Eles se aproximaram. Devagar. Um passo. Outro. Um homem careca de uns 50 anos, terno preto sujo de lama, levantou a mão e tocou o capô. O carro tremeu inteiro. Fica um pouco, disse uma das crianças, uma menina de uns 7 anos, voz cristalina apesar da chuva. Aqui a gente não sente o tempo passar. Não sente fome. Não sente nada que você não queira sentir. Meu coração batia tão forte que eu via as veias pulsando nos pulsos. O ar dentro do carro ficou grosso, úmido, com gosto de mofo na língua. No banco de trás, eu estava sozinho, juro por Deus, ouvi uma respiração quente atrás da minha orelha direita. Lucas, lembra quando você tinha 11 anos e jurou que viu sua avó morta na janela do quarto? Era a gente te chamando. Você quase veio. Eu nunca contei isso pra ninguém. Nem pra minha terapeuta. Engatei ré com as mãos tremendo. O carro deu um tranco violento. Os faróis varreram tudo, as figuras agora correndo em câmera lenta, bocas abertas em sorrisos largos demais, dentes escuros. A mulher bateu no vidro com mais força. Rachou. Uma teia fina de fissuras. Não vai, meu filho,
Todo mundo volta para Sete Além. Todo mundo. No retrovisor, vi a placa que eu tinha passado antes, Osasco 27 quilômetros. No meu mundo, ela é nova, verde, refletiva. Ali, estava enferrujada, inclinada, letras descascadas, mas ainda dava para ler. Pisei fundo na ré. O motor engasgou 1, 2, 3 vezes, e voltou a roncar limpo. Os faróis ficaram brancos de novo. O asfalto se alisou. As figuras sumiram como se nunca tivessem existido. Olhei pro relógio. 22h33. 2 minutos. Só 2 minutos. Cheguei em casa às 23h12. Minha namorada estava no sofá, preocupada. Disse que eu tinha mandado mensagem às 22h25. Tô saindo agora, 40 minutos. Eu não lembro de ter digitado nada. No banheiro, tirei a camisa. 5 arranhões finos, paralelos, descendo do ombro esquerdo até o meio das costas. Sangue seco, ardendo como se tivessem sido feitos com unhas sujas. Desde aquela noite eu acordo todas as madrugadas entre 3h e 11h, 3h14. Sempre o mesmo cheiro de terra podre no quarto. Sempre o mesmo sonho. Eu parado no meio da Castelo Branco, carro desligado, e eles todos ao redor, sorrindo, esperando eu perguntar o que é Sete Além. Outro dia, parei no posto que fica logo depois do quilômetros 39. O frentista, aquele moreno de boné que me atende há anos, me entregou o cartão e falou baixinho, sem olhar nos meus olhos. Da próxima vez que o Waze recalcular sozinho, não pega a saída, Lucas. Aquela não leva para casa. Ele levantou o rosto. Por meio segundo, os olhos dele ficaram completamente pretos. Eu não perguntei como ele sabia meu nome. Se você estiver dirigindo tarde da noite na Castelo Branco, ou em qualquer rodovia que você acha que conhece de cor, e o GPS começar a piscar, e o asfalto ficar estranho, não para. Não baixa o vidro. Não responde. E se alguém, qualquer um, perguntar Sete Além, o que é? Acelera até o tanque acabar. Porque eles não querem explicação. Eles querem que você fique para sempre. E uma vez que você entra, o caminho de volta some.